Olá, estamos de volta e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Na última quinta-feira, dia 13, eu participei da Feira Evaldo Calcani, que é um evento da Prefeitura de Muriaé e da Fundarte, representando o grupo de vida. Para quem não sabe, para quem está conhecendo hoje ou quer saber, o grupo de vida é um trabalho voluntário que eu faço há 21 anos com pacientes de câncer e familiares. Na quarta-feira nós temos uma reunião que nós chamamos de compartilhamento, que é a reunião fechada para pacientes e acompanhantes. No sábado à tarde, a gente tem a oficina do grupo de vida, onde a gente produz bijuteria, artesanato, e essas peças, né, a venda delas é completamente, inteiramente revertida para as pacientes do grupo e por elas, né, por essas peças que a gente produz, a gente participa da feirinha, como a gente carinhosamente chama. E nesta última quinta, eu vivi duas experiências muito delicadas com crianças. Quem me segue sabe que eu amo criança, que grande parte da minha vida profissional eu dediquei exclusivamente às crianças e ainda trabalho com crianças. Mas nesta quinta-feira, talvez por esse momento tão difícil que a gente vive, onde as crianças têm sido alvo de violência e também causa de violência, num conflito muito difícil de a gente conviver, de a gente elaborar, essas duas experiências me tocaram muito. Uma delas, uma menininha que tem no máximo 4 anos, ela deve ter ido umas 4 vezes à minha bancada, né, a minha barraca, e a gente tem uma miniatura, uma lembrança de Muriaé. Eu amo Muriaé, como aquele Eu Amo Muriaé que tem lá na Lagoa. E ela chegava, ela punha a mãozinha sem pegar, mas ela punha a mãozinha, dava um sorriso e falava, é lindo, batia palma, ficava super feliz. Aí a irmãzinha maior ia, chamava, a mãe estava de longe, ela ia embora. Daí um tempo ela voltava e ela fazia a mesma coisa e ela achava lindo e ela ficava encantada e aquele sorriso, né, de alegria, da mais absoluta pureza e essa alegria genuína mesmo me encantou e me chamou a atenção porque ela voltou várias vezes. Em nenhum momento ela pediu para comprar, em nenhum momento ela pegou, mas ela ia lá como se ela tivesse curtindo, não é, desfrutando daquilo que ela tinha achado tão bonito. Isso me chamou muita atenção. A outra experiência, chegou uma senhora com uma criança de uns 9 anos, mais ou menos, e eu fui falar com elas. Dei para a mãe, né, um folheto apresentando o grupo de vida, mas falei do que se tratava, né? Eu sempre faço a mesma abordagem. Você conhece o nosso trabalho? Você conhece o grupo de vida? Nós somos um grupo de apoio a pacientes de câncer e familiares. Explico como a gente produz as bijuterias, que grande parte do material que a gente usa é um material que a gente recebe em doação, né? Ou as pessoas doam material, ou elas doam bijuterias, coisas que elas não usam mais. A gente também já recebeu de pessoas que fabricavam bijuteria, param e aí doam pra gente. Então eu expliquei isso, expliquei como que é a venda, né? Como que isso é revertido para as pacientes, e a mãe prestou atenção, acompanhou, e a criança também. Eu percebi que a criança olhava para mim o tempo todo que eu estava falando, e a mãe ela se emocionou, né, quando eu expliquei como é que era.
A criança, quando eu acabei de falar e falei para a mãe, fique à vontade, pode olhar, pode pegar e tal, a criança olhou as peças que estavam ali na mesa, depois olhou para mim e falou, é tudo muito lindo, parabéns, tá tudo lindo, é muito bonito. E aquele mesmo sorriso, sem disfarce, sem ensaio, aquela luz nos olhos e no sorriso daquela criança que me encantaram. E eu falei para a mãe, falei, que criança mais simpática, que bom encontrar uma criança assim. Por que essas coisas me impactaram tanto? Primeiro, porque eu amo crianças, grande parte da minha vida profissional foi dedicada exclusivamente a elas e hoje não é mais exclusivamente, mas ainda o Quer Saber é uma forma de me dedicar mais amplamente a crianças, mas nesse momento em que as crianças geram no nosso pensamento um grande conflito, porque as crianças são alvo e ao mesmo tempo são agentes de grande violência, nesse momento em que as escolas estão no foco, em que a gente discute que precisa colocar detector de metal na entrada das escolas, que precisa colocar polícia dentro das escolas, em que se discute, se pensa, por mais longínquamente que seja, que professores poderiam estar armados, passar por treinamentos de defesa. Nesse momento, encontrar crianças que materializem, que expressem naturalmente essa pureza, essa delicadeza de sentimentos, essa gratuidade do amor, porque essas duas crianças me confortaram profundamente. Receber elogio, dizer que o meu trabalho, que o trabalho do grupo de vida é bonito, esteticamente agrada, né? Saber que as pessoas compram porque elas gostam e não por pena, não para ajudar, mas por reconhecimento do trabalho é confortante. Mas que uma criança que não tem nada disso na cabeça diga para mim, tá tudo lindo, é muito bonito. Que uma criança pequenininha, que ainda tem um vocabulário restrito, aplauda o que ela vê. Isso é profundamente reconfortante. E isso me fez pensar, essas são as crianças que a gente quer ter. Essas são as crianças que a gente precisa proteger. E as crianças que hoje geram o nosso conflito, o conflito interno dos adultos, ao serem violentas, agressivas, elas nos questionam ou devem nos questionar profundamente o que é que nós fizemos e o que é que nós não fizemos para que crianças chegassem a esse grau de violência, de agressividade, de infelicidade, de sofrimento. Porque elas, as crianças, são nossa responsabilidade. Então nós precisamos, além ou antes de discutir o detector de metais nas escolas, a polícia na escola, a punição, nós precisamos discutir a nossa responsabilidade por esse estado de coisas. Como a gente contribuiu para isso? Eu acho que é muito do que a gente fez, mas eu ouso arriscar que é mais do que a gente não fez, do que a gente não ouviu, do que a gente não viu, do que a gente não se responsabilizou, do que a gente não se comprometeu. E tá muito fácil
a gente ouvir que a culpa é da internet, que a culpa é do celular. Mas eu não conheço uma criança de 4 anos ou de 9, 10, como essas duas crianças que geraram esse vídeo de hoje, que tenha dinheiro para comprar o próprio celular. Eu não conheço nenhuma criança de 4, nenhuma criança de 9 anos que tenha condições de gerenciar a própria vida, a própria rotina. Elas são nossa responsabilidade. Nós damos ou não damos o celular. Nós disciplinamos ou não disciplinamos o uso do celular. Há 2 semanas atrás, eu vi uma cena que eu nem estava me lembrando ao decidir fazer esse vídeo. Me lembrei dela agora. Mas eu vi uma cena que me entristeceu profundamente. Eu estava almoçando sozinha. Chegou uma mãe com uma criança de uns 11 anos, talvez 12. Essa criança foi direto para a mesa. Sentou de lado, então a mesa está aqui. Ela sentou com as pernas viradas para fora da mesa, de lado, toda torta, o celular na mão e a outra mão passando. Daí a alguns minutos, a mãe veio, colocou um prato com um pouquinho de lasanha no centro do prato, colocou o prato na frente da criança. Ela só mudou as mãos de lugar, continuou no celular e o prato lá. Continuou no celular. De vez em quando ela pegava o garfo sem olhar para a comida e comia um pouco e voltava para o celular. E aquela barulhada, aquele som no celular. Um pouco depois, o pai chegou, fez o próprio prato, sentou, não deu uma palavra com a criança. Não pediu que ela desligasse o celular, não pediu que ela sentasse corretamente, não pediu que ela comesse primeiro. Não deu uma palavra. Nem boa, nem ruim, não zangou, não acarinhou de nenhuma maneira. Tá, um tempo depois, a mãe se sentou. E aí eram 3 pessoas na mesa e ninguém trocou uma palavra com ninguém que estava ali. Ninguém falou nada com ninguém. Ninguém olhou para ninguém. Isso me chamou muita atenção. Você deve estar perguntando assim, gente, mas você fica no restaurante prestando atenção, vigiando os outros? Não, só que eles estavam na minha frente. Era impossível não ver. E sim, me chamou muita atenção. E sim, eu sou uma psicóloga que trabalha há 41 anos com famílias, porque quando você trabalha com crianças, você trabalha com famílias. E sim, me chama a atenção que as relações estejam tão frágeis, tão esgarçadas, que as pessoas não se falam. Eu não sei se a família chegou junto e o pai foi estacionar o carro e por isso ele não cumprimentou, né, o filho, a esposa. Eu não sei, pode ser. Mas, gente, passa um almoço inteiro, ninguém fala com ninguém. Essa criança está sentada toda torta, ninguém corrige a postura dela. Isso é importante para o desenvolvimento dela, isso é importante para a saúde física, esquelética dela. Mas isso é importante para essa questão que parece tão fora de moda, chamada disciplina. E disciplina é liberdade. Disciplina é parte da aquisição de autonomia. Aquilo que você não domina, te domina. Então, disciplina é parte. O tempo todo no consultório eu falo, senta direito, encosta as costas na cadeirinha, põe os 2 pés debaixo da mesa. Eu costumo brincar e falar, debaixo dessa mesa,
precisa ter 4 pés. Eu só tenho 2. Os outros 2 são os seus. Eu levo pisão o tempo todo, porque as crianças maiores, a mesa de fato é pequena, mas não é tão pequena assim que eu consigo ficar lá. Mas então ela pisa no meu pé, se ela mexe muito as pernas, cruza as pernas, a minha calça ou o meu vestido, minha saia, longos, ficam com marcas de pé, mas eu insisto, senta direito, encosta, não precisa segurar a cabeça, você precisa segurar o papel que você está desenhando. Você precisa usar as 2 mãos, então deixa a cabeça, segura o tempo todo, corrijo. Eu tento não ficar repetitiva, corrigir de maneira mais leve, brincando, mas é importante. Por que a letra sai horrível? Porque vai escrevendo com um caderno solto, o caderno vai, né, andando, mexendo, e a criança não tem paciência para corrigir, para desmanchar, e também ela não é exigida na maioria das vezes, e ela vai perdendo, e ela vai perdendo habilidades, e ela vai perdendo autonomia. Então, o crescendo que eu vejo, né, ao longo dos últimos anos é o de distanciamento, de perda da orientação, do segmento, do acompanhamento. E para encerrar, ontem na oficina, né, a gente está gravando num domingo, e ontem na oficina as pacientes voluntárias, né, pacientes e voluntárias comentaram sobre a criança aprender a ser solidária. E uma das voluntárias falou que ela sempre levou os filhos a velórios de pessoas importantes para a família. E que ela vê nas amigas o comentário: meus filhos não vão de jeito nenhum, eles não gostam. Ela falou: nem os meus. Mas o que eu estou ensinando para eles é que quando a gente gosta das pessoas, a gente participa da vida delas, mesmo em situações desagradáveis. E é verdade, porque esta mãe tem um filho que foi ao velório da minha mãe. E foi muito comovente, e é muito comovente para mim lembrar isso. Ele era um adolescente, tinha 13 anos, e ele me abraçou muito, não falou nada, mas me abraçou muito. E quando foi a hora do sepultamento, o pai me contou depois que ele falou: pai, você não vai, né, subir? O pai dele falou: filho, não dá para mim. A mãe do pai tinha morrido recentemente. E o pai falou: filho, não dá para mim, tá muito difícil. Ele falou: pai, acho que alguém da nossa família tem que ir. Porque quando a sua mãe morreu, a primeira pessoa fora da família que chegou lá em casa foi a Goza. Acho que alguém da nossa família tem que ir. E ele foi. Ele foi comigo, ele ficou abraçado comigo. E muitas pessoas perguntaram: quem é esse menino? Esse menino é seu sobrinho? Não, esse menino é meu amigo. Essa experiência, ela é muito emocionante para mim, porque ela diz que esse menino, número 1, se sente incluído nessa família, se sente autorizado a representar a própria família aos 13 anos. É porque ele se sente incluído. É porque ele faz parte dessa família nas horas boas e nas horas nem tão boas. Significa que esse menino aprendeu o significado da palavra amizade, solidariedade, comprometimento. Significa que ele vive um afeto muito especial. Nos momentos de dor, não é que a sua dor diminua, não é? A dor da perda da mãe, do pai, do filho, não diminui,
porque alguém te deu um abraço, mas ela é dividida com quem te deu o abraço. E a gente parece que está esquecendo isso. Como sociedade, eu não gosto de ir a velórios, nem eu. Nem eu. Acho que quem gosta é, no mínimo, esquisito. Mas eu sei que eu preciso ir. Porque eu sei que esse é um lugar que eu preciso ocupar na vida de pessoas que me são caras. Eu não vou a qualquer velório. Eu não vou a velório de gente que eu não conheço. Eu não vou a velório de familiar de pessoa estranha. Não. Mas ao velório dos pais dos meus amigos, eu fui. Ao velório dos irmãos dos meus amigos, eu fui. Ao velório das pessoas que eu amei e que foram importantes para mim, eu fui. E isso é importante. E isso é parte do que nos protege. Disso que agora a gente está querendo solucionar. A violência, a indiferença, a crueldade, o distanciamento. Isso é parte. Isso é um conjunto. E se a gente quer a parte boa dessa história, a gente precisa viver essa parte difícil dessa história. A gente precisa ser capaz de ir a velórios, simbolicamente, para a gente ser capaz de conviver, de ir a festas e de respeitar as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de nós. Eu não podia deixar de dizer isso. Essas duas meninas que me encantaram, que me confortaram na quinta-feira, lá na feirinha, elas despertaram em mim a necessidade de dizer isso a você e de te pedir que pense nisso. Como mãe, como pai, como educador, pense nisso. A gente precisa rever os nossos conceitos.